Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai começar a falar das organelas delimitadas por membranas que existem nas células eucariotas. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar de núcleo e do retículo endoplasmático. São duas organelas intimamente associadas uma à outra. E a gente vai aproveitar também para falar dos ribossomos, que são organelas especiais que não têm membrana e que estão presentes tanto nas células eucariotas quanto nas procariotas. Então vem comigo para a gente dar uma olhada nesse conteúdo. A gente falou do citoesqueleto, agora a gente vai entrar nas organelas de fato, tá? Então, nas células eucariotas, a principal organela assim, que se destaca mais, e a primeira que chamou a atenção quando a gente começou, quando cientistas começaram os estudos com microscopia, foi o núcleo, tá certo? O núcleo, como o nome já diz, é uma estrutura que fica ali no meio da célula. Na imagem aqui, esse esquema de uma célula, o núcleo seria essa esfera aqui no centro. Nem não fica em todas as células exatamente no centro, nem é sempre uma esfera perfeita, tá? Mas a ideia é só uma organela grande ali no meio do citoplasma celular, tá certo? E a gente vai falar sobre o que é esse núcleo. A maioria dos genes da célula vão estar localizados no núcleo, tá? Aonde? No DNA. Então, olha só, isso aqui está destacado só o núcleo, essa estrutura arredondada aqui. Esse monte de fiapinho aqui seria o DNA, a gente está chamando de cromatina. É um nome que a gente dá para esse conjunto entre o DNA e as proteínas que ficam associadas a ele, ok? Está aqui ampliado, ó, nessa seta aqui, a cromatina, como é que seria. Mas sobre a estrutura do DNA, isso a gente vai falar em outro vídeo, tá? Vamos focar só na organela núcleo agora. Então, é no núcleo que fica o DNA do genoma da célula e onde fica a maioria dos genes da célula. A maioria, sim, esmagadora, mas não todas. Tem alguns genes que estão localizados em outras organelas, que são as mitocôndrias e os cloroplastos, que são organelas que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, sobre o núcleo. Ele, como eu disse, é a organela mais evidente da célula, tá? E ele possui um envelope nuclear. O envelope nuclear separa o conteúdo do núcleo do citoplasma, que estaria aqui do lado de fora. Então, envelope, ó, voltando aqui, envelope nuclear seria essa linhazinha aqui, essa roxa mais escura, nessa parte de fora também, é o envelope nuclear. E o que ele é? Ele é uma membrana. Está aqui mostrando membrana interna e membrana externa. Ele é, então, uma membrana dupla, tá? Cada uma dessas membranas, ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios com suas proteínas associadas, muito semelhantes à membrana plasmática da célula em si, tá? Então, é uma membrana com a dupla camada de fosfolipídio e uma segunda membrana também de dupla camada de fosfolipídio. Essas duas membranas que formam o envelope nuclear. E entre elas tem um pequeno espaço aqui, ó, que eu botei ali escrito, que é de 20 a 40 namômetros. Muito pequenininho, né? Mas tem um espaçozinho. Esse envelope nuclear, ele também recebe um outro nome. Ele pode ser chamado de carioteca. Carioteca seria então um sinônimo, tá? Em alguns lugares vocês podem ver um nome, ou em outros lugares vão ver outro nome. Pois bem, esse envelope nuclear, ou a carioteca, ele é perfurado por estruturas de poros. Olha só, aqui na imagem está em roxinho, essas circunferências aqui em roxinho preso no envelope nuclear são os poros. Os poros, a gente já imagina,
é um buraquinho ali, bem pequenininho, porque está no núcleo da célula, que está dentro da célula, que é uma coisa bem microscópica, né? Então, o envelope nuclear ou a carioteca são perfurados por poros. Na borda de cada poro, as membranas interna e externa, elas se juntam. Então, na borda tem uma junção das membranas em toda a borda, toda a circunferência desse poro, tá? Como é mostrado nessa imagem aqui de baixo, ó. Dá para ver a imagem aqui. Tem a membrana externa, essa daqui, a membrana interna. Aqui tem uma bicamada de fosfolipídio, aqui tem outra bicamada e elas são contínuas, ó. Na borda do poro faz uma curvinha e continua, tá? Então, na verdade, a membrana externa e a membrana interna da carioteca é uma membrana só, que se curva sobre ela mesma, como se eu pegasse aqui e fizesse uma curvatura aqui, certo? E essa aqui é uma borda do poro, tá? Além disso, nesse poro a gente vai ter uma estrutura de proteína, que é esse que está em roxo aqui, olha. Tem uma proteína no poro, na verdade uma estrutura formada por várias proteínas, que se chama complexo do poro, ou complexo proteico do poro. E fica ali no poro controlando o que pode entrar e o que pode sair do núcleo, tá? A gente já tinha visto que a membrana plasmática tem uma função de regular o que sai e o que entra na célula. O envelope nuclear, ele também tem a mesma função, só que no núcleo, o que pode entrar e o que pode sair do núcleo, o que deve entrar e o que deve sair, tá? Vai ser controlado por ele. E vai ter um importante papel para regular não só a entrada e saída de proteínas, mas também do RNA, que é uma molécula importante no funcionamento da célula, como vocês vão ver em outros vídeos aqui do canal. Bom, com exceção dos poros, né, que são essas passagens, o lado interno do envelope, aqui por dentro, não está mostrado na imagem, mas o lado interno, ele é revestido por uma lâmina nuclear, que é um arranjo de filamentos de proteína semelhante a uma rede, a uma trama ali, né, por baixo, então pela face interna do envelope nuclear, que é responsável por manter a forma do núcleo e dar resistência à lâmina nuclear. Essa trama de proteína da lâmina nuclear é formada por filamentos daquele tipo, filamentos intermediários, como eu falei no vídeo sobre citoesqueleto, eu falei desse tipo de filamento, tá? Tudo bem? Aqui a gente tem a imagem, então, do núcleo, dentro da cromatina, ó, que é o DNA, associado a suas proteínas, envolvendo tudo. O envelope nuclear ou carioteca. Aqui temos os poros, né? Lembrando que o envelope tem membrana interna, membrana externa. Tem os poros, onde ocorre a passagem, tá? E uma coisa interessante, esse espaço aqui entre membrana interna e externa, a membrana externa do envelope nuclear, ela tem alguns pontos em que ela se afasta do núcleo, se conectando a um segundo tipo de organela, que é o retículo endoplasmático, que fica ali bem juntinho ao núcleo. É a mesma membrana externa do envelope nuclear que vai ser contínua aqui, formando o retículo endoplasmático. A gente fala do retículo endoplasmático daqui a pouco. Embora seja a mesma membrana contínua, o retículo endoplasmático já é considerado uma outra organela com outras funções, tá certo? Bom, pessoal, então a gente falou aqui do retículo endoplasmático, vamos ver o que é isso, tá? Aqui a gente tem a representação de uma célula eucariótica. Vamos lembrar que todas essas organelas que a gente está falando, elas são em células eucarióticas. Organelas delimitadas por membranas são só em células eucarióticas, portanto só em organismos do domínio eucária, planta, animal, fungo, protozoários, assim, algas.
Nos procariotos, que são aqueles organismos do domínio eubactéria e arcaia, aí não tem organelas com membranas. Lembrem-se sempre disso, tá? Bom, retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático, a gente muitas vezes, abrevia o nome com essa sigla aqui, ó, RE, retículo endoplasmático. Como eu falei quando estava falando lá no núcleo, ele vai ser formado por um prolongamento, olha, da membrana externa no envelope nuclear, que se prolonga e vai formando as membranas do retículo endoplasmático, que é formado por essas várias cisternas membranosas aqui, tá? Então, pessoal, é uma rede de membranas fosfolipídicas, tá? Claro, como eu falei antes ali, quando eu falei no vídeo sobre os núcleos, né? Que o envelope nuclear é formado por uma membrana dupla, inclusive, de bicamadas de fosfolipídios. Se o retículo endoplasmático é um prolongamento da membrana externa desse envelope, então ele também vai ser formado por fosfolipídios, tá? A quantidade de membranas, de cisternas formadas aqui é tão grande que só o retículo endoplasmático ele representa nas células cerca de 50%, cerca de metade do total de membranas biológicas que tem nessas células, ok? E uma coisa interessante, né? A gente divide o retículo endoplasmático em duas regiões, olha aqui. O retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. O que é isso? Bom, falar aqui do rugoso, o rugoso é chamado rugoso porque ele tem essas bolinhas presas a ele, tá? E o liso não tem. O que é essa bolinha? Bom, essa bolinha se chama ribossomo, ok? No retículo endoplasmático liso, ele não possui ribossomos, que são as bolinhas. Por isso, ao microscópio parecia mais liso, né? Nas primeiras observações de microscopia. E qual é a função? O retículo endoplasmático liso vai ter uma função específica que é diferente da função do retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, a função do retículo endoplasmático liso é a síntese de lipídios, incluindo os fosfolipídios, a síntese, portanto, de novas membranas biológicas, que são formadas por fosfolipídios, e também a síntese de hormônios, tá? E o retículo endoplasmático liso também vai estar envolvido nos processos de desintoxicação da célula com relação a álcool e outras drogas, outras substâncias químicas. O retículo endoplasmático vai estar envolvido nesse processo da célula de tentar se livrar dessas substâncias tóxicas. Às vezes consegue e às vezes não, tá? Já o retículo endoplasmático rugoso, ele tem os ribossomos aderidos à sua membrana, que são essas bolinhas que a gente observa aqui presas à membrana, por isso é chamado de rugoso, né? Não está liso, né? E a principal função do retículo endoplasmático rugoso vai ser a síntese de proteínas, justamente por causa desses ribossomos. A gente vai falar dos ribossomos logo a seguir. Então, a principal função do retículo endoplasmático rugoso é a síntese de proteínas, seja para uso interno na célula, que vão participar de reações do metabolismo da célula, seja a síntese de proteínas para a secreção, né, ou excreção. A proteína que sai sintetizada ali no retículo endoplasmático rugoso e tem um determinado caminho até chegar na membrana plasmática e ser jogada para fora da célula. Por que a célula faz isso? Faz algumas proteínas para jogar para fora. Porque são proteínas que vão ter um papel sistêmico. Por exemplo, algumas células que produzem hormônios. Ela sintetiza esses hormônios proteicos no retículo endoplasmático rugoso e depois vai jogar para fora da célula para jogar esse hormônio no sangue, no sistema circulatório, para ele ser espalhado pelo corpo e ter sua função sistêmica. A gente tem também o caso dos neurônios, por exemplo. Neurônios na sinapse ali, né?
ele vai jogar algumas substâncias para fora para sinalizar para um outro neurônio do lado, né, para outra célula, ok? Bom, então, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. O rugoso tem esses ribossomos. O que é o ribossomo? Olha, ribossomo, tá aqui um esqueminha, né? Ambos os esquemas ilustrativos, esse mais simples, esse aqui mais complexo, modelo computacional, tal. Todos os ribossomos em todas as espécies de eucariotos são constituídos por duas subunidades, uma subunidade maior e uma menor, né? Ou uma grande e uma pequena. Tanto uma quanto a outra são formados por RNA e proteínas. RNA é um tipo de molécula química que é um material genético. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas ele é similar ao DNA, mas não é igual, é parecidinho. Vai ter um vídeo aqui no canal só sobre material genético e vai ter uma explicação melhor sobre essa diferença entre DNA e RNA. Tá? Por hora, basta saber que as duas subunidades dos ribossomos são formadas por RNAs associados a proteínas. Tá? E qual a função do ribossomo? É justamente a síntese de proteínas novas, né? Ele é constituído por RNA e proteína, mas ele também funciona sintetizando outras proteínas. Toda proteína de uma célula é sintetizada pelos ribossomos. O ribossomo recebe a informação que vem lá do núcleo do genoma da célula, uma informação que diz como sintetizar uma determinada proteína. O ribossomo lê essa informação e sintetiza a proteína. É um processo bastante complexo, mas aqui nesse vídeo a gente vai só falar dessa forma bem simples mesmo, tá? Bom, então o que são os ribossomos? Eles são organelas não membranosas. No caso, o ribossomo não tem uma membrana de fosfolipídios envolvendo-os. E eles, sendo uma organela não membranosa, eles estão presentes tanto em eucariotos quanto em procariotos. Então, à exceção de todas as outras organelas que a gente vai ver, núcleo, retículo endoplasmático, complexo Golgi, mitocôndria, cloroplasto, lisossomo, todas essas que a gente vai ver em outros vídeos, elas só vão ter em células eucarióticas, né? Os ribossomos não, eles vão ter tanto em procariotos quanto em eucariotos, é uma exceção. Como eu falei, são formados por RNA e proteínas, que realizam, os ribossomos então realizar a síntese de proteínas na célula. Tá? Os ribossomos eles constroem proteínas em dois locais do citoplasma. Tá? Você tem no citoplasma esse meio aquoso que preenche a célula ali, você tem ribossomos livres, soltos nesse meio aquoso. Que realizam síntese de proteínas, tá? E você também tem, como eu já falei, os ribossomos que ficam ligados ao lado externo do retículo endoplasmático rugoso, tá? E também do envelope nuclear. Qual a diferença? Os ribossomos livres no citoplasma, normalmente eles vão sintetizar apenas proteínas para uso interno da célula, tá? Que vão ficar nesse citoplasma. O ribossomo preso ao retículo endoplasmático rugoso, eles vão sintetizar proteínas tanto para uso interno quanto para serem secretadas, como eu falei quando eu estava falando do retículo endoplasmático rugoso. Mas as de uso interno, geralmente, elas vão estar... as proteínas sintetizadas pelos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso, normalmente elas vão ter um momento em que elas vão ser transportadas dentro de vesículas membranosas ou elas vão ser sintetizadas como parte de membranas, tanto para fazerem parte da membrana, seja da membrana plasmática, seja da membrana do envelope nuclear, seja da membrana de outras organelas, tá certo? Gente, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de assistir o nosso próximo vídeo aqui, em que a gente vai falar de outros tipos de organela, do complexo de Golgi ou complexo golgiense e dos lisossomos.
Depois de dar uma descansada, dá uma olhada no próximo vídeo. Um abraço.